Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é eleições no México. Não tem WhatsApp do país? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajudou a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu acho fantástico um falso debate que existe no Brasil. Quer dizer que a extrema-direita cresce e se fortalece, principalmente por causa da internet. E aqui, gente, preste atenção para não fazer caricatura. Sim, há um papel da agitação e da propaganda da extrema-direita na internet, mas o crescimento da extrema-direita, a conquista de setores médios, da classe média, de setores da classe trabalhadora, não é principalmente por causa da internet. E também não é verdade que a eficácia das fake news se deve principalmente por causa da internet. Presta atenção. Falar que não é fator principal não significa falar que não tem importância, que é secundário e por aí vai. Significa dizer isso, que não é fator principal. No Brasil, há um falso debate para esconder várias coisas. Eu venho dizendo no meu canal há 4 anos, desde a vitória de Bolsonaro, desde o começo do governo Bolsonaro, que a vitória de Bolsonaro não foi principalmente por causa da internet. Tem muitos debates para a gente fazer aqui. Humberto recentemente lançou um vídeo sobre a esquerda perdeu, fazendo um debate sobre a internet, que eu discordo muito do debate que o Humberto colocou. Amanhã, no vídeo do canal, eu vou fazer um debate, um diálogo crítico com o camarada Humberto Matos. Mas adiantando para vocês, veja, eu venho perguntando há muito tempo se só existe WhatsApp no Brasil, se só existe YouTube no Brasil. Por quê? Veja, no Brasil, a extrema-direita ganhou e a internet foi olhada como um espaço de protagonismo absoluto para explicar isso, né? Aí eu venho há muitos anos perguntando, gente, tem WhatsApp na Bolívia não? Porque na Bolívia teve uma rebelião social e por mais de um ano a maioria da população, segundo as pesquisas de opinião, queria votar no prefeito de Recoleta, Daniel Jadue, que é um cara comunista e pró-Palestina, que agora inclusive está sofrendo um assédio judicial no Chile, está com prisão decretada, tá? Mais de um ano. População do Chile, dizendo ali que quem eles gostariam de votar como presidente é o Daniel Jadue. Na Colômbia, também teve uma rebelião social que elegeu pela primeira vez na história do país um governo de esquerda. A Colômbia nunca teve um governo de esquerda, progressista, qualquer coisa dessa. Elegeu agora o Gustavo Petro e a Francia Marques. Tem WhatsApp na Colômbia, não é? Na Bolívia, teve um golpe de Estado, não teve? E eles conseguiram retomar o governo e derrotar o projeto golpista. Inclusive, os golpistas foram presos. O Lucho Arce é presidente do país, está com vários problemas agora, porque o movimento ao socialismo se dividiu, o grupo do Evo Morales, o grupo do Lucho Arce, enfim. Mas assim, é isso. Ganharam a eleição, derrotaram o golpe de Estado. Na Bolívia eu já falei. No Peru, o Pedro Castillo ganhou a eleição contra a candidata preferencial da burguesia, a Keiko Fujimori. Deu merda no governo? Foi um problema? Foi, mas assim, ganhou. Também não tem WhatsApp no Peru não, não tem YouTube no Peru não tem fake news no Peru não. Mesmo na Argentina, onde a extrema-direita ganhou com Javier Milei, a vitória da extrema-direita não foi avassaladora como foi no Brasil em 2018. Por exemplo, o peronismo com Axel Kicillof ganhou o governo do estado da maior província, que é a província de Buenos Aires, que concentra 37% da população do país. Seria como alguém perder a presidência, mas ganhar o governo do estado de São Paulo, percebe? Então assim, a vitória, por exemplo, do Milei não foi avassaladora como foi no Brasil, nem a vitória da extrema-direita. E a gente pode sair multiplicando os exemplos ao infinito, né? E agora vem o exemplo do México, né? A Claudia Sheinbaum, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, apoiada pelo López Obrador, ganhou a eleição com mais que o dobro da segunda candidata. O Morena, o Movimento de Regeneração Nacional, ele disparado teve um resultado eleitoral assustador. E aí, veja, gente, eu reforço a pergunta. Não tem WhatsApp no México, não é? Não tem YouTube no México, não é? Não tem TikTok no México, não é? Telegram no México. Fake news não tem no México, não. Sabe? Então, assim, não é possível que a gente vai insistir numa narrativa fetichista, falsa, que é resumir todo o problema do fortalecimento da extrema-direita, do pânico moral, do irracionalismo a fake news. Alguém pode dizer, mas Jones, o nível de conectividade da população mexicana é menor que a brasileira. É verdade. Em média, 76% dos mexicanos têm acesso à internet. No Brasil, esse número é de 86%, então tem 10 pontos percentuais.
Mas veja, 76% da população mexicana tem acesso à conectividade, acesso à internet. Então a imensa maioria da população tem acesso regular à internet. Então, embora seja menor que o Brasil, se a grande fórmula do sucesso fosse fake news, fosse o uso da internet, fosse campanhas de pânico virtual, isso teria dado certo no México. E não deu. É mais um exemplo, né, gente? É mais um exemplo. Como eu já disse, eu vou debater em detalhes, isso no vídeo de amanhã, sobre a questão da internet. Mas eu quero adiantar alguns pontos para vocês. Eu venho defendendo há muitos anos que a gente desconsidera o critério de validação social na circulação das informações. Então, uma fake news, ela não se torna verdadeira só porque chegou a uma pessoa. Ela se torna verdadeira quando no ambiente social, em volta daquela pessoa, outras pessoas validam socialmente aquela informação, aquela mentira, aquele delírio, aquele conhecimento. Então, o exemplo que eu já dei em vários vídeos do canal. Imagine você recebeu uma fake news, dizendo que o MST está preparando a guerrilha e está recebendo armas da China. Aí você recebeu essa fake news, aí sua vizinha recebeu, aí seu vizinho da frente recebeu, aí sua vizinha do lado recebeu, aí o pastor da igreja repete a fake news, aí na venda que você compra fubá, feijão, carne, charque, por aí vai, pessoas também receberam. Todo mundo que recebeu isso meio que ou não se dispõe a negar a veracidade daquela informação, ou confirma ou é indiferente, percebe? Isso faz com que aquela informação recebida seja tornada socialmente verdadeira, porque a informação em si, há um elemento de qualidade nela, conexão lógica dos argumentos, de argumentação, de dados, não sei o quê. Só que, a despeito da qualidade intrínseca da informação, o efeito de convencimento dela depende muito dos critérios de validação social, seja critério de validação social em si, ou seja, algumas instituições, algumas categorias profissionais, algumas pessoas são reconhecidas socialmente como portadores de saber e que a opinião delas tem um valor em si, na forma, a despeito do conteúdo, ou então um critério também de validação social, ainda que não seja uma instituição, uma pessoa, uma categoria social reconhecida como portador de saber. Então, se você recebe a informação que todas as pessoas à sua volta confirmam a sua veracidade, essa informação acaba se tornando verdadeira. O X da questão é que a internet e o WhatsApp, as correntes de fake news, elas ganham a eficácia de produzir um consenso absoluto quando não há organização popular para contrapor aquela informação. E eu vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Recentemente, uma pessoa que eu não vou falar o nome porque ela não me autorizou, a mãe dela viu um vídeo no Kawaii, acho que é assim que pronuncia, Kawaii, e que dizia que vacina para HPV estava dando sequelas, estava matando as pessoas. Aí ela ficou puta com a mãe dela e reclamou com a mãe, falou que isso era mentira e tal. É um clássico situação brasileira atual, né? Em que a filha tem curso superior, é alguém que é conhecida na família como a estudada, a primeira da família a fazer universidade e tal. E aí ela deu uma bronca na mãe, falou que isso era mentira, não sei o quê. A mãe foi tomar vacina e aí depois disso ela passou a conversar com a filha dela, dizendo assim, fulaninha também recebeu o vídeo, eu falei pra ela que era mentira, fulaninha também recebeu o vídeo, eu falei pra ela que era mentira. Ou seja, a partir do momento que uma voz, que a receptora da fake news dá importância, considera portador de saber, disse que era mentira, com um argumento não só em si, para desfazer aquela mentira, mas também como um elemento de autoridade, um elemento de conexão afetiva, aquela pessoa simplesmente se convenceu que aquilo ali era mentira. Qual foi a diferença entre assumir essa fake news como verdade ou não? A diferença foi a opinião da filha. Se a filha não existisse, essa pessoa provavelmente ia estar reproduzindo até agora que vacina para HPV tá dando sequela. Vacina contra HPV, né? Para HPV é foda. Vacina contra HPV tá dando sequela e tá matando as pessoas. Então o nosso grande problema não é a internet. Embora a internet seja um problema a ser resolvido, não só com a regulação das redes sociais, mas com a produção de um complexo produtivo público e nacional de comunicação. Esse assunto para outro vídeo. A questão central é a falta de organização popular. Pare para pensar, gente, que veja, antes da internet, a gente tinha como instrumento de comunicação basicamente o jornal e algumas pouquíssimas rádios comunitárias, isso para os anos 80 e 90. Mas era fundamentalmente o jornal, o papel no instrumento de comunicação. A Rede Globo, a televisão, chegava a 95% dos lares brasileiros.
95% dos lares brasileiros. Sem falar das grandes rádios, sem falar das revistas semanais de grande tiragem, como a revista Veja. E assim, não tinha nem sequer como produzir um contraponto à Rede Globo, um contraponto de massa, né? Que uma capacidade de disparar informação para a mesma quantidade de pessoas que receberam a informação da Rede Globo. Por que a Rede Globo, por exemplo, perdia eleições? Porque a Rede Globo perdeu a eleição de 82 para Brizola. Porque o PT saiu crescendo, mesmo contra a vontade da Rede Globo. Porque foi aprovado o SUS, mesmo contra a Rede Globo. Porque foi aprovado os direitos da Constituição de 88, mesmo contra a Rede Globo. Porque surgiu a campanha Diretas Já, mesmo contra a vontade da Rede Globo, que a Rede Globo escondia o movimento das Diretas Já no começo. Assim, aconteceu porque tinha mais organização popular, porque tinha mais organizações políticas no dia a dia da classe trabalhadora, redes de comunicação, sindicatos, movimentos sociais, associação de moradores, movimento negro, movimento de mulheres, organizações estudantis, organizações socialistas, uma imprensa sindical poderosíssima. Ainda existia a prática, na maioria das organizações políticas, né, socialistas, comunistas, trotskistas, trabalhistas, de ter uma imprensa partidária própria. Então, assim, a gente não tinha a capacidade de emitir a informação na escala que a Rede Globo, mas existia organização popular para neutralizar a eficácia daquela informação da Rede Globo desde as bases. Porque a teoria da comunicação não se trata apenas da imagem emitida, se trata também da recepção do receptor da imagem. Então, se a gente tem organização popular, por exemplo, vocês acham que a base do MST, as mais de 700 mil famílias que o MST organiza, vocês acham que elas não recebem fake news, não? Recebem, né, gente? Vocês acham que, inclusive, as bases do MST ou do MTST, que são evangélicas, não recebem as fake news, não? Não recebem os videozinhos do Silas Malafaia, do R.R. Soares, sabe? Recebem. Mas isso é anulado porque as pessoas estão organizadas, porque existe formação política, porque existe um ambiente sociológico das pessoas dizerem assim, ó, isso é mentira, isso é falso, por causa disso e disso, fulaninho, fulaninha, que você conhece, que você confia, que você respeita, aí tá dizendo que é falso, sabe? Então, a grande questão da internet é que hoje, do ponto de vista sociológico, os grandes elementos de validação social da informação falsa que circula, da chamada fake news, são as igrejas neopentecostais, e atenção, não trato elas como um bloco, como se fosse uniforme, todas iguais. São as igrejas neopentecostais, as faculdades privadas, as pessoas esquecem disso, né? A ascensão da extrema-direita, do ultraliberalismo, do pensamento ANCAP está diretamente ligada à expansão do aparelho privado superior de ensino, as faculdades privadas e o próprio vácuo organizativo de organização popular. Então, qual é o grande segredo do México? Veja, o grande segredo do México é que o Morena é um movimento de massas poderoso. Não estou elogiando o Morena. O Morena não é uma organização socialista. O Morena, inclusive, é um típico aparelho político, burocrático, que tem uma ala fisiológica gigantesca, congrega oligarquias locais, congrega vários e vários ex-membros, inclusive ex-membros poderosos do PRI, Partido Revolucionário Institucional que dominou o México por décadas. Tem setores ali do Morena mais nacionalistas de esquerda, mais socialistas, alguns anti-imperialistas, mas não mandam, não dirigem. O Morena lembra, se for fazer um exemplo anacrônico, o Morena lembra um pouco o PMDB do começo dos anos 80, né? Um partido dirigido por oligarquias locais, mas que tinha alas ali de esquerda, alas ideológicas, bases sociais organizadas, né? O Morena seria algo próximo do PMDB do doutor Ulisses Guimarães. Minha simpatia, evidentemente, no México está com o Partido Comunista do México, que conseguiu até uma vitória política expressiva. A primeira vez que teve candidato à presidência, teve mais de 200 mil votos, né? Para um partido recente no seu processo de reorganização, foi um resultado muito positivo. Mas o central aqui é que o Morena faz a disputa política e ideológica da sociedade. O Morena tem movimento de base, o Morena tem produção intelectual, o Morena tem um projeto de sociedade. Você pode discordar, eu mesmo, não é o meu, mas assim, o Morena tem um projeto de sociedade, tem uma leitura da história do México. É muito curioso como López Obrador chama seu governo do governo da quarta transformação, né? Ele diz que seu governo era uma continuidade da independência de 1810, a guerra da reforma do século XIX e a Revolução Mexicana de 1910. Então, articulado todo um discurso sobre a história do México, sobre o que particulariza o ser mexicano, reivindicação da herança da Revolução Mexicana, toda a simbologia e toda a nostalgia em torno do nome do general Lázaro Cárdenas. Então, há um discurso muito articulado de projeto de país,
de valores, de leitura da história nacional, de quem são nós e quem são eles, né? Porque política, gente, política é nós contra eles mesmo. Não existe política sem a definição de amigo e inimigo, aliado e inimigo. Assim, é isso, política é isso. É deixar bem claro quem é seu campo de alianças, quem são seus adversários que você quer derrotar, sabe? Então, uma política de comunicação muito eficiente. O Lopes Obrador é um dos maiores youtubers da América Latina, né? Ele tem mais de 4 milhões de inscritos no canal dele do YouTube. E seus programas, o Mananheira, eu pronunciei errado, provavelmente, tem mais de 50 milhões de visualizações. Sempre conseguiu pautar na positivo o debate político. Então, o Morena é um movimento com muita iniciativa política de conseguir pautar, de conseguir não ficar na defensiva. E aí, quando você consegue pautar o debate político, quando você tem um projeto ideológico, quando você defende valores, quando você tem bases organizadas, veja, a fake news da extrema-direita não vai pegar, não. Fácil, não. E tentaram fake news, que o Lopes Obrador... Veja, eu nem sei, aliás, enfim, se é fake news e tal, mas é isso, né? Tentaram vários discursos que o Lopes Obrador é corrupto, que o Lopes Obrador é ligado aos cartéis do narcotráfico, e o Morena defende aborto, e o Morena é aliado das feministas que querem acabar com a família. Todas as baixarias que a gente vê na eleição brasileira, teve também na eleição mexicana, viu, gente? Sem falar na violência dos cartéis, tiro e abstenção muito alta, muita gente com medo de votar, e circulação de informação pela internet dizendo que não sai de casa para votar porque estão matando todo mundo, estão atirando todo mundo. Teve tudo isso, mas isso não consegue pautar o debate político porque existe uma organização que, do ponto de vista de validação do conhecimento, faz um contraponto à capacidade de circulação das informações a partir da internet. Então essa é a questão central. Veja, presta atenção. É necessário sim regular as redes sociais, é necessário ir além, inclusive acabar com o domínio das big techs, dos monopólios do imperialismo de comunicação, na comunicação brasileira. Mas essa não é a questão central. Tem WhatsApp no mundo inteiro praticamente. Tem YouTube no mundo inteiro praticamente. Tem Telegram no mundo inteiro praticamente. Tem Facebook no mundo inteiro praticamente. A gente precisa explicar por que, no Brasil, isso vira um veículo de propagação das ideias da extrema-direita com extrema eficiência e a gente não vê o mesmo cenário nos outros países. Apelar apenas para as redes sociais, apelar apenas para a eficácia da fake news, apelar apenas para a eficácia da comunicação, não consegue explicar porque no México a Cláudia ganhou com 60% dos votos, pô. Claro, a gente pode falar de vários aspectos particulares da institucionalidade mexicana, da história mexicana. Por exemplo, o México tem uma coisa que eu acho muito curioso, né? Que a eleição é uma eleição só. Para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, tudo, presidente, tudo numa votação só. É um modelo, inclusive, que eu acho muito interessante, porque, inclusive, facilita o estabelecimento de uma supremacia político-eleitoral no sistema como um todo e dificulta a cristalização de hegemonias regionais de oligarquias, como é o caso brasileiro, que é muito forte. Mas, para além dessas particularidades todas, gente, o fato é, também tem internet, a direita também está organizada na internet, a extrema-direita também está, e a eleição não foi pautada por isso, sabe? Então, assim, sim, gente, tem o WhatsApp do México, mas... No México, assim como no Brasil, não é a internet em si o principal motivo do fortalecimento da extrema-direita. E aí, em detalhes, a gente vai conversar num vídeo gigante, amanhã, de 1 hora, sobre isso. Antes de terminar, a UJC e o MEP, o Movimento de Escola Popular, está fazendo uma campanha para garantir a ida da sua delegação ao CONUBES, né? O Congresso Nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que vai ser dia 14 a dia 16, em BH, Belo Horizonte. Se você puder ajudar o JC e o MEP a levar sua delegação para o CONUBES em BH, por favor, contribua com esse Pix que está aparecendo aí na tela. Bota aí na tela, Maxwell. Ajude a nossa molecada secundarista a colar lá no CONUBES. Um beijo e até a próxima.